Quando nós sempre falamos sobre o fariseu e o publicano, né? O publicano subiu ali e o fariseu também, foram o tempo. O publicano dizia, eu não sou como esse, eu jejuo 3 vezes por semana, tal. Tá tudo correto. E em Mateus 23, quando Jesus falou sobre os fariseus, disse mais isso, fazer aquilo mais, ele disse, deveis fazer estas coisas, mas sem omitir as outras. Ele diz, despreza a misericórdia, o amor, a fé, as coisas principais. Então, deveis fazer estas coisas, mas sem omitir as outras. Quer dizer, é um equilíbrio. Mas quando Jesus contou essa parábola do fariseu, que dizia, eu faço isso, faço aquilo, né? Não sou como esse aí, eu não sou como esse aí, e o outro batia no peito, não tinha coragem de levantar a cabeça e se considerava um pecador. Ele saiu justificado e o outro saiu condenado. Mas antes de contar esta parábola, a Bíblia diz assim, ó, e disse também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos. Está vendo? Há alguns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. E nós temos, irmão, deixa eu falar algo aqui. Ó. Falo com ousadia, mas sustento o que eu vou falar. Eu vi uma linguagem dentro da mensagem, vamos dizer, mensagem popularmente dita entre as pessoas, que eu nunca vi da boca do nosso profeta. Eu nunca vi atitudes do nosso profeta como que existe no meio, no sentido do trato com as pessoas das denominações. O irmão Branham nunca desprezou. O irmão Branham sempre tratou como irmãos e sempre se manteve. O que fazia aquelas pessoas crerem na mensagem era a vida do irmão Branham. Era o Espírito Santo na vida dele. Vamos dizer, era o amor fraternal. Olhar as atitudes do profeta. Paulo disse, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Profeta, nós temos que olhar as atitudes dele também. E você não vê o irmão Branham trocando eles como nada, como escória ou o que for. Entende? Deus, vamos dizer, e Deus continua sendo o mesmo. Se o profeta não tratava daquela forma, por que nós vamos tratar? Eu me lembro de um dia, de um pastor de uma denominação, ele foi lá na minha empresa, e eu estava conversando com ele, ele viu uns livros que eu tinha na prateleira assim. Ele disse, você tem muitos livros, gosta de ler e tal. Eu disse sim, e daí fomos conversando, eu peguei o livro das eras e disse assim, esse é um livro que eu gostaria que o senhor lesse. Ele olhou para mim e disse, eu tenho esse livro. Aí eu disse, o senhor tem esse livro? Ele disse, eu tenho, mas eu nunca li. Eu disse, o senhor deveria ler. Ele disse, agora eu vou ler. Mas quando me deram esse livro, da forma que me deram, eu nunca ia ler. Quer dizer, a forma que você coloca, quer dizer, leia isso aqui tá fora, porque vocês são isso e aquilo. Vamos dizer, o sistema, sim. Nós sabemos que o sistema, Deus não está nas denominações, irmãos. Se você pertence a uma igreja, uma denominacional, aquele sistema, com aquela hierarquia, aquele nicolaítismo ali, Deus não está nisso. Essa é a verdade, temos que ser sinceros. Agora, Deus ama cada pessoa. E o irmão Branham diz, Deus tem filhos ali nas denominações. Entende você? Por exemplo, irmão, vamos entrar um negócio aqui um pouco mais profundo, mas nem tanto. Vamos lá. Vocês sabiam que nem todas as tribos entraram na terra da promessa? Nem todas as tribos entraram. A tribo de Gade, a tribo de Ruben foi, irmão? E meia tribo de Manassés, eles tomaram a sua possessão antes do Jordão. Ali no Gileade, por ali. E o profeta disse que aqueles ali foi a porção que Deus deu. E ele chega a dizer que muitos não vão crer na mensagem, porque Deus deu para eles aquela posição ali. Você entende, irmão? É profundo isso daqui, mas é mensagem. Então, como que nós vamos condenar pessoas que Deus... O irmão Branham certa vez foi visitar um irmão e o irmão Branham não falou da mensagem para ele. E o irmão na saída disse, mas você não pregou para ele? O irmão Branham disse, ele foi salvo no avivamento pentecostal. E quantas pessoas, vamos dizer, vão estar ali? Nós cremos que o rapto é para a noiva, aqueles que estão plenamente da palavra. Mas a salvação comum, irmão, ela é para todos. E como é que eu espero, irmão, ganhar alguém? Escute isso. Como é que eu espero ganhar alguém? Vamos dizer, distribuindo folhetos com um espírito de contenda. Ou com o espírito do, vamos dizer, você está errado, eu estou certo. Entende? A ferro e fogo, nesse tempo nós não vamos ganhar ninguém assim.
Agora, quando você tem atitudes como estamos falando, como Paulo, como Silas, e o carcereiro, por sua vez, chega para ele e diz: o que eu preciso fazer para ter o Deus que vocês têm? Quantas pessoas chegam: eu gostaria de fazer uma visita na tua igreja, eu vejo que vocês são diferentes, é isso que me encanta, irmão. Agora nós poderíamos saltar aqui, isso é o que encanta. Não quer dizer que nós vamos deixar a palavra de lado, não. Somos melhores. Não, mas nós não somos melhores. Se não fosse essa mensagem ter nos alcançado, irmão, ou por exemplo, eu falei para o pastor Febrônio, eu nunca passei por denominação nenhuma. Ele disse: você foi privilegiado, veio direto para a mensagem. Entende, irmão? Mas enfim, e quantas pessoas que passaram por um sistema? Por exemplo, estamos no irmão Enio, passou 18 cadeias. 18. Entende? Ele me contou ontem, eu não sabia. Mas sabe o que acontece, irmão? Ele tem que vir. Ô, irmão, vamos convidar de novo, tem que vir. Ele estava num lugar e um menino apareceu para ele lá. Chegou, encontrou ele, parava e olhava para ele e sorria. Chegou num outro lugar, ele se mudava, ele estava foragido. O menino chegava e ficava olhando para ele sorrindo. Aí ele foi, pegou um jornal e se escondeu assim quando viu uns pezinhos na frente dele, o menino. Ele disse: eu quero conversar contigo. E subiu para um terceiro piso numa rodoviária e disse assim: olha, eu não sou isso que você está vendo. Ele disse: eu fui enviado de Deus para falar contigo. E começou a falar para o irmão Enio. E disse: você, os passos, ele disse: você vai ser preso nos próximos dias, você não fuja, e tal, e tal, tal. E foi falando, e Deus ia cruzar o caminho do irmão Enio. E Deus cruzou, e está aí o nosso irmão. É cumprido o testemunho. Você entendeu? Nós estamos falando de um homem que, vamos dizer assim, ele estava no pior abismo, mas o irmão Enio disse para mim, quando ele tinha 12 anos, ele leu a Bíblia. Ele disse: se for assim, ninguém é salvo. Entende? E ele foi para aquele mundo, mas de repente alguém poderia chegar para a Escritura para ele e dizer: Jesus disse que é assim mesmo. Quem poderá salvar? Jesus disse: o que é impossível para o homem é possível para Deus. Então, às vezes, nós estamos aqui e Deus está tratando lá com o bêbado, tratando com a prostituta, tratando. E o profeta diz o seguinte, irmão: escute isso aqui. E nós estamos aqui batendo no peito e dizendo que nós somos, que nós estamos bem. É claro que, escute isso, irmão. Assim, o profeta diz: eu não sou melhor que um bêbado que converteu há 5 minutos atrás. Aí eu digo para os irmãos: mas se você tivesse que tirar um conselho, você tomaria com o bêbado ou com o irmão branco? Então existe uma caminhada da fé, vamos dizer, que vai se tornando você um ancião, vamos dizer, um menino na fé, um adolescente na fé, um jovem na fé, um ancião na fé. Entende você? Mas o irmão Branco diz o seguinte, ele diz: se nós não honrarmos a posição que Deus nos deu, olha que forte isso, irmão, não se escandalize, mensagem. O profeta diz: Deus levantará os ratos, ele diz, para vir, né, no sentido de vida, e exercer esse lugar que nós estamos exercendo. Então o que nós temos que fazer? Levantar a mão para o céu e ser agradecido. E viver porque é graça de Deus. O irmão Brana chegou em casa uma vez, a esposa dele disse, irmão Billy, que o vizinho era um pastor ou algo assim, tinha rasgado a Bíblia. Lembra dessa história, irmão? Me veio agora, né? Ele rasgou a Bíblia e comprou uma caixa de bebida, de cerveja, sei lá o quê. Quando ele chegou, a Bíblia, ele disse: não diga nada. Ó, irmão, o profeta disse assim: se Deus tirar a mão de misericórdia de sobre mim, eu vou pelo mesmo caminho. Entende? Eu vou pelo mesmo caminho. E eu quero dizer, irmão, oxalá Deus possa nessa noite tomar e quebrantar o teu coração. Acabe um dia estava sobre o carro, dizendo que era rei de Israel, flechado mortalmente, e o sangue indo embora, o sangue que era a vida. Nós precisamos de um autoexame nesse tempo final. Saber se nós estamos realmente vivos ou se nós estamos ali como uma figura decorativa. Nada mais nos mexe, irmão. Nada mais nos move. Entende? Você, vamos dizer, um convertido, vamos dizer, uma pessoa, um pecador, vem para o altar com a vida arrebentada. Isso deveria pôr fogo na igreja, irmão. Expectativa, entende? Quando aquela irmã encontrou com aqueles irmãos de cor, no livro Geração, você vai ver, e aqueles irmãos de cor, ela convidou eles para a igreja. Ela vinha com o violino, né, o instrumento, e eles disseram: mas você não tem medo de andar à noite? Tinha um que cuidava dela. E ela convidou eles para ir na igreja. E ela chegou na igreja e falou para a igreja: eu convidei os irmãos assim, assim. Levou, creio que foi 6 meses. Quando esses irmãos vieram,
foi um Pentecostes na igreja e eles ficaram admirados por que daquilo, mas é porque eles estavam orando todo aquele tempo por aqueles irmãos que viriam. Entende? Então, a coisa é que nós temos que voltar àquela inocência, irmão. Entendeu? Voltar àquela inocência, aquela, vamos dizer, aquela vida. Se converter de novo, né? Se converter de novo, voltar àquela inocência. Entende? Porque às vezes nós vamos entrando em pregações profundas, e esse pregador é profundo, aquilo é profundo, irmão. Profundo é Deus. Deus é que é profundo. E essa profundidade muitas vezes vem para o leigo. Entende? Ele vem para a pessoa que não tem conhecimento intelectual, mas são as pessoas que muitas vezes vivem mais profundamente. Eu dizia para o irmão Milton hoje, na pregação ali na empresa dele, eu disse, a riqueza pode levar uma pessoa a ter sucesso natural, mas muitos ricos têm um prazer enorme de visitar pessoas bem pobrezinhas, para desfrutar da atmosfera que existe na casa daquele. E eu lembro daquele hino que diz, o lar de quem ama é um recanto de amor. O lar de um cristão, irmão, deva ser assim. A nossa casa deve ser assim. E daí se você diz assim, a minha casa não é assim, a minha casa tem isso. Então é isso que nós estamos falando, irmão. Tem que ser repensado. Porque nós estamos na mensagem, bem posicionado, conhecendo tudo mais, mas nós não temos a vida, aquela doce harmonia, a atmosfera do Espírito Santo. É isso que nós estamos tocando nessa noite, irmão. Dê ouvidos, Deus está aqui, nós sentimos a presença dele. Deus está falando nessa noite. É isso, é voltar àquela inocência. Você não vai perder por isso, de forma alguma, vai ter um crescimento, porque a própria Escritura diz que nós temos que ser simples como a pomba, nesse sentido, prudente como a serpente. Temos que voltar, como disse Jesus, a nossa fé tem que ser como a fé de uma criança. Entende? E diga o que quiser dizer, então não é isso aqui, irmão. Nós louvamos a Deus pelo conhecimento, cremos na mensagem e amamos as coisas profundas, mas estamos falando sobre a atmosfera de vida, sobre sentimento, sobre, vamos dizer, sobre gratidão e como nós vivemos diante dos demais. Então, quem sabe a atitude que tem que ser, não seja natural. Às vezes é uma atitude de entendimento, irmão. E a Bíblia diz, renovai-vos, é Romanos 12, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Paulo diz, não vos conformeis com este século. Não se conformar, uma vida, vamos dizer, morna, uma vida, vamos dizer, relaxada, mas pôr fogo na fogueira de novo. A coisa mais maravilhosa que tem é uma vida na presença de Deus. Isso é o que compensa. Aleluia.